noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo 7. Aleluia, adorado seja o nome do Senhor nessa noite. Apocalipse no capítulo 7, no versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de todo louvor. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no alto e sublime trono, ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Nações, povos, se prostrem, se rendem ao nome desse Deus, porque só Ele é digno de ser honrado, só Ele é digno de ser adorado. Eu te convido nessa noite a ser cheio do Espírito Santo. Receba a unção de renovo sobre a tua vida nessa noite. Se prostre diante do Senhor com humilhação. Rasgue o seu coração na presença desse Deus e celebre ao Senhor nessa noite com toda a força da tua alma. Nações, povos, se prostrem diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Os reinos se adoram, Senhor. Os povos rendem graças ao teu nome. Aleluia. Os reinos se abalam. Se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora.
levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, A tua igreja te adora, Senhor. a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, igreja te adora, A tua igreja te adora, Senhor. a igreja te adora. Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Adora o Senhor nessa noite. Rasga o teu a tua coração. igreja te adora. Rasga o teu coração nessa noite. Adora o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, A tua igreja te adora, Senhor. a tua igreja te adora, A tua igreja te adora. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agindo Deus na sua vida, ninguém. Agindo Deus na sua vida, ninguém. Glória a Deus. Celebra o Senhor nessa noite. As lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas e solidão. As dores, as lutas, angústias e aflição, o choro, o medo, as perdas e solidão. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Cantamos todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém
angústias e aflições, o choro, o medo, as penas e solidão. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Somos a geração que se levanta. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Somos entregues. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém impedirá. Ninguém impedirá o agir de Deus sobre a tua vida. Ninguém impedirá. Agindo Deus, quem impedirá? 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 Busque primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Busque primeiro o reino e as demais coisas te serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Meu tesouro está guardado no céu. Prata ouro dessa terra não tem comparação com o que Deus tem pra te dar. Eu busco as coisas que vêm do alto céu. Aqui na terra o que eu tenho lá não pode me dar. Aqui tudo passa, aqui tudo passa. Não se preocupe com o que comer amanhã. Deus prometeu que nada vai te faltar. Não se preocupe com o que vestir amanhã. O Deus que servimos tudo proverá. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Primeiro reino, primeiro reino de Deus. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Está guardado no céu. Prata ouro dessa terra não tem comparação com o que Deus tem pra te dar. Eu busco as coisas que vêm do alto céu. Aqui na terra o que eu tenho lá não pode me dar. Aqui tudo passa e aqui tudo passa. Não se preocupe com o que comer amanhã. Deus prometeu que nada vai te faltar. Não se preocupe com o que vestir amanhã. O Deus que servimos tudo proverá. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Primeiro reino.
reino, primeiro reino de Deus, primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus, primeiro reino, primeiro reino de Deus, primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Cadeias se quebrarão aqui hoje em nome de Jesus. Cadeias se quebrarão, você crê? Cadeias se quebrarão em nome de Jesus. Sabe aquela porta que muito você tem batido e não se abre? Hoje ela vai se abrir no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Cadeias se quebrarão. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. De Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. Exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no teu nome, Senhor. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no teu nome, Senhor. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode ouvir o som de cadeias quebrando aqui nessa noite. Você pode ouvir o som de cadeias quebrando aqui nessa noite. Ouço cadeias.
sejam quebradas. Cadeias sejam quebradas. Na autoridade do nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. A poder do teu nome, Senhor. A poder do teu nome. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A poder Há poder no nome de Jesus. para cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Espírito Santo. Espírito Santo. Cadeias Quebre quebrar. cadeias aqui nessa noite. A poder de libertação nessa noite sobre a tua vida. A autoridade de cura aqui neste lugar. A autoridade de cura aqui neste lugar. E eu profetizo cura sobre a tua vida. A poder Eu profetizo a unção de no ousadia nome de Jesus. sobre a tua vida nessa noite. A poder, Cadeias quebrar, a poder nesse cadeias nome. quebrar, Cadeias cadeias sejam quebradas. quebrar. Cadeias sejam quebradas. Cadeias Na autoridade do nome de Jesus. Cadeias quebrar. A autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo aqui nessa noite espírito de depressão. Eu repreendo aqui nessa noite o espírito do suicídio. Eu repreendo aqui nessa noite o espírito da rebeldia. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Seja liberto. Seja liberto nessa noite. Seja liberto nessa noite. Seja sarado em nome de Jesus. Seja sarado em nome de Jesus. Há poder nas minhas palavras nessa noite, porque eu estou usando no nome de Jesus. E eu repreendo todo espírito de enfermidade. Eu repreendo nessa noite todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão. Eu repreendo nessa noite toda porta fechada sobre a sua vida, toda porta emperrada, toda porta de bronze. Cadeias caem por terra nessa noite, em nome de Jesus. Cadeias caem ao chão nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida a unção do Senhor de libertação sobre todas as áreas da sua vida, seja física ou espiritual. Há poder nesse nome, e na autoridade do nome de Jesus eu repreendo toda porta fechada sobre os seus negócios, toda porta fechada na sua empresa, toda porta fechada, todo processo judicial, todo processo engavetado agora. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, eu profetizo a libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o teu esposo. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda a legalidade dada a demônios nessa noite. A unção do Senhor de libertação, em nome de Jesus. Seja curado. Seja curado, seja curado, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Trabalha, Senhor, aqui neste lugar. Trabalha, Senhor, aqui neste lugar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido o apóstolo em nome de Jesus
Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais forte o Senhor Jesus Cristo. Vamos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus. Pastor Marlon vai consertar o microfone. Cada um tem uma timbre de voz. Que Deus abençoe. Cumprimente seu irmão que está ao seu lado. Diga a ele que foi muito bom ele ter vindo nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Nós vamos fechar a porta do templo, por gentileza. Deixe fechado. A temperatura parece que está tranquila, né? Amém. Graças a Deus. Amém. O pastor Malo já está preparando para colocar o fundo musical, eu acredito assim, né? Então estamos bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vou falar mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus tem uma vitória para a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Recebe a bênção. Deus tem uma vitória para você. Nós cremos nisso. Estamos aproximando de 2020. 2020. O ano da profecia. O Senhor nos revelou isso aí, o ano da profecia lá dentro de Jerusalém. Você vai profetizar e as coisas vão acontecer. Você crê nisso? Diga assim: Senhor meu Deus, que eu possa profetizar e que o Senhor venha atender e que as minhas profecias, com base na tua palavra, se torne verdade, realidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você está sobre seus pés, abra sua Bíblia sobre um texto que nós lemos várias vezes e eu quero compartilhar com você. Fique todos de pé, por gentileza, para a leitura da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, do capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Ezequiel, profeta Ezequiel, do capítulo 37. As crianças já estão descendo, nós não oramos, mas já estão descendo. Às vezes eu esqueço de orar, mas eu creio que lá embaixo elas vão estar orando, buscando ao Senhor. Ezequiel, do capítulo 37, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu repito a palavra sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Poder sentar. Eu creio, o Bispo Edson, que nessa noite nós temos algumas pessoas, Bispo J. Reis, aqui no nosso meio, que não conhecem esta história. Talvez não conheçam. E cabe a mim dar uma explicação bem clara para aqueles que estão aqui e não conhecem esse texto. Conhecer um pouquinho do que nós acabamos de ler. Então, olhe para o meu lado. Eu creio que você já ouviu falar do povo de Israel. O povo judeu, você já ouviu falar? Povo de Israel. Uma certa vez eles desobedeceram ao seu Deus, que é o nosso Deus. Eles entraram em desobediência a Deus. E Deus, ele faz o seguinte, ele coloca dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. É uma escolha que nós podemos fazer, temos livre-arbítrio para isso. Acontece que o povo de Israel, eles desobedeceram a Deus. E em meio à sua desobediência, Pablo, veio a palavra do Senhor que eles passariam ser escravos, seriam levados cativos para fora de sua terra. E Deus então cumpriu. Chegou um determinado tempo que Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. E eles foram levados para a Babilônia cativos. Olhe para mim. Pastor Olita, muitas vezes nós sentimos que nós não estamos da forma que nós gostaríamos de estar. Às vezes nós temos um sonho, um desejo, e parece que estamos vivendo em terra estranha. E isto aconteceu com o povo de Israel. Eles foram levados cativos para dentro da Babilônia.
Preste bem atenção. Eu não sei se você já ficou fora de sua casa há algum tempo. Eu não sei se você já deixou o Brasil. Eu já deixei por várias vezes. Muitas vezes quando nós estamos, missionária, nós estamos distante do Brasil, da nossa casa, a saudade, ela bate. O desejo de entrar no avião e retornar para o nosso país. E às vezes quando nós contemplamos ali na tela, dentro do avião que está aproximando o nosso país, as lágrimas começam a vir no rosto, de alegria, de felicidade, porque estamos retornando para a nossa terra. Acontece, queridos, que o povo de Israel estava distante da sua terra, que era Jerusalém, é Israel. Pastora Julie, eles levaram consigo os instrumentos. Chegando lá, aqueles que levaram eles cativos chegaram e diziam assim: vocês cantam bem, vocês tocam bem, cante um dos seus hinos, para que nós possamos apreciar os hinos de vocês. Missionário, eles sentados, chorando, disseram: como nós vamos cantar, louvar o nosso Deus em terra estranha? Como nós vamos nos alegrar, estando em outra terra que não é a nossa terra? Preste bem atenção. O coração deles estavam entristecidos. Eles estavam tristes porque agora, Léo, eles eram cativos, eles eram escravos em uma terra estranha. Quando você está passando por um caminho ou determinada época na sua vida que você não gostaria de estar, a primeira coisa que você faz é entristecer. Apóstolo, eu estava empregado, agora não estou mais. Eu tinha saúde, agora não tenho saúde mais, estou triste. Algumas pessoas chegam e falam: apóstolo, os meus filhos estavam bem, agora não estão mais, me abandonaram. Mas olhe para mim, existe uma tendência de nós acostumarmos com uma situação. Existe pessoas, queridos, que eles estão em uma vida de pobreza, porque eles acostumaram com o espírito de pobreza. Existem alguns mendigos que eles acostumaram com aquela vida. Se você chegar e falar: meu amigo, eu vou tirar você deste lugar, eu vou te dar condições, ele diz: não, eu gosto de morar debaixo do viaduto. Eu tenho esse costume com pessoas assim. Eles acostumam com uma situação de miséria e de pobreza. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Passaram-se os anos, o povo de Israel começou a acostumar dentro da Babilônia. Esqueceram que existia Israel, esqueceram de Jerusalém, esqueceram do louvor a Deus, e de repente estavam distantes de sua terra. Eu quero que você preste atenção, a mensagem dessa noite vai trazer para você um despertamento. Talvez você esteja dormindo, talvez o barco está afundando na sua vida, talvez você está se perdendo, e você não está percebendo o que está acontecendo com você. Está distanciando da presença de Deus, está distanciando do melhor da sua vida, e está se acostumando com a escravidão que você está vivendo. Muitas pessoas podem pensar: apóstolo, escravidão como? Eu estou trabalhando, eu estou tranquilo. Dê uma olhadinha na sua vida espiritual. Como está a sua vida para com Deus? Aquele povo, pastor Olito, começou a acostumar dentro da Babilônia, acostumar a ser escravos. Estava ali, já estava completando 70 anos. Seus filhos já estavam casando dentro da Babilônia. Agora, para que preocupar com Jerusalém? Mas os planos de Deus
não é que eles estivessem naquela terra estranha. Os planos de Deus é que eles estivessem dentro de sua terra, a terra de Israel. Olhe para você mesmo. Talvez você entrou aqui neste lugar, você está bem. Quem sabe? Apóstolo, está tudo bem comigo. Você está dentro dos planos e propósitos de Deus? Porventura você está dentro dos propósitos para os quais Deus te chamou? Ou você fugiu dos planos e propósitos de Deus? Aquele povo estava bem na Babilônia. Tinham comprado, bispo, casas. Tinha aberto lojas, empresas na Babilônia. Mas Deus, olhando para eles, estava vendo que não era ali o lugar daquele povo. Sempre Deus levanta um profeta para mostrar o caminho. Pastor Max, Deus levantou um jovem chamado Ezequiel. Está aqui o livro dele. Chamou Ezequiel. A primeira coisa que aconteceu na vida de Ezequiel foi a sua esposa morrer. Espera aí. Quando você tem um chamado, Deus, ele te prova. Ezequiel poderia falar assim: Deus, eu vou deixar de ser profeta. A minha esposa morreu. Mas quando Deus chama alguém, quando Deus quer alguém realizando a sua obra, Ele prova. E Ezequiel agora prontamente falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para este povo aqui na Babilônia? Eu também sou escravo na Babilônia. E Deus olhou e chegou, levou em espírito. Ezequiel, ele foi em espírito. Chegando ali naquele vale, Ezequiel viu vários ossos, milhares de ossos secos, milhares de ossos sequíssimos. Deixa eu te falar, não precisa te dizer que não tinha vida naquele lugar. Bispo Luiz, não havia vida naquele lugar. O vale era um vale de ossos secos, um cemitério. Estavam os ossos espalhados pela face da terra. Olhe para mim, eu quero que você pense nisso. O diabo está tentando tirar a sua atenção para que você não veja a sua vida nesta mensagem. Talvez você esteja olhando para a sua vida e está vendo um vale de ossos secos. Sabe esse desejo que você teve de suicidar? Sabe o desejo que você teve de colocar uma corda e colocar o pescoço dentro e saltar? Sabe por que você teve o desejo de tomar aquele veneno? É porque você olhou para a sua vida e você contemplou um vale de ossos secos. Olhou para a sua família, vale de ossos secos. Mas interessante que este vale Deus te mostra nessa noite. Ele mostra na vida da sua família, na sua vida, Deus mostra esse vale. E Deus faz uma pergunta. Interessante que eu consigo ver na palavra, o nosso Deus, Ele tem humor. Faz parte de Deus, Ele tem humor. Eu não consigo ver um Deus carrancudo, só falando sério. Ele tem a forma de humor. Portanto, quando eu vejo Jesus falar assim: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Eu vejo uma questão de humor, dele falar de uma certa forma exagerada, para que as pessoas pudessem dizer assim: pastora, é difícil mesmo. Então de repente Deus, ele olha e fala assim: Ezequiel, anda de um lado para outro. Ele andou, os ossos iam estalando, encostando um no outro. E Deus olhou e falou assim: Ezequiel, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça, Deus. Porventura estes ossos poderão reviver? Peraí, Deus perguntar? Ezequiel poderia falar assim: Deus, o Senhor me fazia essa pergunta? O Senhor me fazia essa pergunta? É lógico que não.
Mas Deus, ele pergunta: Ezequiel, porventura, estes ossos poderão voltar à vida? A mesma pergunta Deus faz para mim, para você, no final de 2019. Porventura isto que morreu na tua vida, na tua família, que você passou por cima, que você jogou terra em cima do lixo, Deus pergunta: porventura pode voltar à vida? Essa é a pergunta que Deus faz. Ezequiel olhou para Deus, certamente voltou a olhar para cima e falou: Senhor, o Senhor sabe se isto é possível. Deus, só o Senhor é quem sabe. De repente Deus olha para Ezequiel. Quando eu li a primeira vez esse texto, eu tinha 12 anos de idade. Quando eu li a primeira vez, lendo missionária Jane esse texto, eu esperava missionária, pastor, eu esperava que Deus ia falar assim: Ezequiel, eu quero que você veja o meu poder, senta ali e eu vou fazer vir a vida sobre estes ossos, você vai ver. Eu quero, antes de encerrar essa mensagem, eu quero te mostrar algo. Deus, pastora Lina, Deus, ele se deixa precisar de nós. Deus, ele gosta de chamar você para uma parceria. Às vezes Deus, jovem, às vezes Deus permite algo para nos chamar para uma parceria. Deus faz isso. Deus poderia falar assim: olha, eu vou soprar. Mas Deus chama o profeta e fala assim: profeta, profetiza sobre esses ossos. Vai, profetiza. Eu queria dizer que meu Deus, profetizar para osso, falar para osso seco. Eu falar para essas caveiras que estão aqui. Eu falar com esses ossos, Deus, eu não estou louco. Deus disse: Ezequiel, profetiza. Nesta noite Deus espera uma posição sua, minha, como profetas de Deus. Vou repetir. Deus espera uma posição sua, minha, como profetas de Deus. O que você tem profetizado? Você tem olhado para sua filha e dito: esta é uma miserável, ela é uma infeliz. É isso que você tem profetizado? Você tem olhado para sua família e dito: olha, minha família não presta. É isso que você tem falado? O que você tem profetizado sobre o seu esposo? Apóstolo, eu estou falando a verdade, o camarada não presta mesmo. Deixa eu dizer para você uma coisa: você quer que ele continue não prestando? Ou você quer profetizar que ele é uma bênção? A sua esposa? Deus espera uma posição sua. Deus diz: Ezequiel, profetiza. Deixa eu dizer algo para você. Algumas pessoas vão estranhar o que eu fiz uma vez. Uma fase de 20 anos atrás, eu cheguei na cidade de Moeda e eu fui visitar uma fazenda. Cheguei naquela fazenda, andando naquela fazenda, tinha vários porcos. Bispo Luiz, tinha um porquinho desse tamanhozinho. E o porquinho estava rolando debaixo do pé de manga. E eu vi que ele estava sentindo muita dor. E me chamou a atenção, aquilo me chamou a atenção. E eu falei: meu senhor, o que aquele porquinho tem? E ele disse assim: aquele porquinho, ele está com enfermidade que ele vai morrer. Deixei ele aqui cantinho para ele morrer, não tem cura não. É um mal que ele tem, eu separei ele do meio dos outros que vai morrer. E o porquinho estava lá, desse tamanhozinho. Missionário Agostinho, naquele instante meu coração doeu quando eu vi, andei para lá, andei para cá. E eu falei: Deus, na tua palavra diz que, pastor Cláudio, olha que coisa interessante, na tua palavra diz que o Senhor abençoa a terra daqueles que obedecem a tua palavra. Até a terra ela é abençoada. Então Deus, me perdoa, mas
me conduir daquele porquinho. E eu pedi licença na época, o bispo Sebastião, pedi licença os que estavam presentes e fui até aquele porquinho. Vocês podem até falar, pô, mas que absurdo, um porquinho. Mas minha atenção voltou para aquele porquinho. E Deus queria algo naquela vida, na vida do dono da fazenda. E eu cheguei e peguei o porquinho. Segurei o porquinho nas minhas mãos. E eu disse, Deus, cura esse porquinho. Pablo, aquele homem regalou um olho. Quem estava comigo olhou para mim assim, eu peguei o porquinho. Falei, Deus, eu abençoo esse animalzinho. Tira a dor desse animalzinho. E coloquei o porquinho lá. Quando eu voltei novamente, daí a alguns meses, lá em Moeda, eu visitei essa fazenda, meu amigo. Eu falei com o moço assim, e aquele porquinho? E ele falou, vem cá que eu vou te mostrar. Tá vendo aquele porco enorme ali? Eu nem tenho coragem de matar esse porco. Ele é aquele porquinho. O que eu quero te passar? Preste atenção. Você sabia que Deus, Ele atende quando você pede? Deus te atende, meu amigo, quando você pede. Deus disse, sabe, William, Deus falou assim, olha, profetiza sobre estes ossos secos. E Ezequiel chegou e profetizou sobre os ossos secos. Ele acreditou na palavra do Senhor e profetizou. Sabe o que é profecia? Pastora Maria José, profecia é você não aceitar uma situação, acreditar em Deus e com base na sua palavra, poder profetizar e dizer, eu repreendo a morte de sobre isso, sobre aquilo, sobre parte ou sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo o espírito da morte. É não aceitar, porque uma coisa é quando é vontade do Senhor, e outra, queridos, é quando existe uma permissão para que a sua fé seja provada. E Deus, Ele quer essa parceria com você. Profetiza. Ezequiel profetizou. E ele percebeu algo. Os ossos arrastavam. O barulho era grande, cada osso procurando o seu osso. E eles foram se formando naquele lugar. Ezequiel continuou profetizando, veio carne, veio nervo, veio pele, eles continuaram sobre aquele lugar. E Deus disse, agora profetiza para que venha o Espírito sobre eles. E ele profetizou, o Espírito veio dos quatro cantos e entrou naqueles corpos. E aqueles corpos se levantaram, se colocaram de pé. E Deus disse assim, Ezequiel, é isso que vai acontecer com o povo de Israel, que são vale de ossos secos, mas vão se levantar. Um dia, queridos, eles retornaram para a sua terra, deixaram Babilônia, porque Deus os levantou de um vale de ossos secos. Acreditar, confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu vou dizer novamente, para que você possa sentir isso em sua vida. É uma questão de fé. É uma questão de acreditar. 2020 será o ano da profecia. 2020 será o ano de você profetizar. 2020 a sua vida será transformada e mudada, porque você vai profetizar e Deus vai cumprir isso na sua vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua família, queridos. Interessante que você pode olhar para mim agora e falar assim, apóstolo, mas se Deus quer o melhor para mim, por que Ele permite que aconteça coisa ruim? Por que Ele não faça com que só aconteçam as coisas boas? Hoje eu estava ouvindo um pastor, e ele fazendo um comentário que eu achei muito interessante, o comentário que ele fazia. E ele disse o seguinte, que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, direito de escolha. Ei, Deus te deu o direito de escolha. Você pode escolher o que você quiser. Com as suas escolhas vão as consequências. É um direito seu de escolher. Então faça uma boa escolha.
Eu costumo, quando pessoas vêm para conversar comigo, chegam todos felizes, acham uma namorada, um namorado, chega feliz da vida, de mãozinhas dadas aqui na frente, fala: apóstolo, eu quero que o senhor ore, porque agora eu vou casar. Para casar? Dá uma olhadinha para a cara dela. Dá uma olhadinha para a cara dele. Vou falar logo esse crachazinho, olha para a cara dele. É esse mesmo que você escolheu? É essa que você escolheu, cara? É esta pessoa que você decidiu viver o resto da vida? Você acha que é fácil? Escolha, depois aguenta. Escolha, depois suporte. Escolha, Deus abençoa. Não tem essa de Deus pegar ninguém assim, vai, vou casar vocês dois. Não. Não, pastor, eu tinha que culpar Deus por estar casado comigo. Ela casou porque ela quis. Agora não reclama, não. Amém, queridos? São escolhas que nós fazemos na vida. Mas nós temos que analisar as consequências. É isso, e Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. E Ele não quebra aquilo que é questão dele ter criado. Só para que você possa entender, eu estava ouvindo um pastor falando hoje, e ele comentou o seguinte: seria o mesmo que um professor chegasse, dissesse para os alunos assim: olha, eu quero que vocês dêem uma nota com respeito a mim como professor. Eu quero que vocês dêem uma nota ou 0 ou 10. Não pode ser 9, 8, não. Ou 0 ou 10. Me dê uma nota. A nota que vocês me derem, eu vou apanhar e levar para o diretor. Se o diretor quiser que eu continue dando aula, vou continuar. Se ele não quiser, me mande embora. Pode dar a nota, escreva aí. E cada aluno escreveu. Seria o mesmo que este professor Bispo Luiz levar para casa primeiro, escolher as notas 10 e colocar de um lado, escolher a 0 e colocar de outro. Digamos que 10 foi apenas algumasinhas, 3, 4 e 0 a maioria. Digamos que ele rasgasse e jogasse no lixo a 0 e apanhasse somente as 10 e levasse e dissesse: diretor, olha aqui a nota que os alunos me deram como professor. O diretor ia sorrir e falar: muito bom, você está bem, todos te deram 10, todos. E os que deram 0 estavam jogados no lixo. Não seria uma realidade, não seria uma verdade. Deus permite, você que é ruinzinho, você que odeia as pessoas, Ele não vai te matar, não. Ele vai deixar você vivo, te deu livre-arbítrio. Sabe aquele seu inimigo que pega no seu pé? Ele vai deixar ele vivo. Ele vai deixar ele em pé, não vai matar ele, não. Porque todos vão fazer o análise de Deus. E depois vão chegar e falar: o Senhor é justo. Eu sou assim porque eu escolhi ser. É porque sou mal mesmo. É porque não presto mesmo. É por isso que eu sou assim. Deus nos deu o livre-arbítrio, direito de escolha. 2020, Deus nos revelou dentro de Israel, dentro de Jerusalém, que será o ano de você profetizar. Será o ano de você olhar para o seu esposo e profetizar bênçãos sobre a vida do seu esposo. Se olhar para a sua esposa e profetizar as bênçãos de Deus sobre a vida da sua esposa. Olhar para os seus filhos e profetizar, queridos, que eles serão para sempre servos do Deus Altíssimo. E que a vida deles será ricamente abençoada por Deus. Um ano de você crer, de você acreditar e Deus operar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Essa semana nós passamos um aperto muito grande. Eu digo aperto, mas confiante. Nós somos 8 irmãos. 8 irmãos que servem a Deus. Todos nós nascemos no Evangelho. Todos. 8 irmãos, eu sou o mais velho dos homens. Meu irmão Joás, 2 anos mais novo do que eu, sofreu algo no coração. E nós ficamos apertados junto com ele. Chegando ali, o médico é bem claro para falar as coisas. Eles não rodeiam. Depois de todos os exames, meu irmão teve 2 infartos. De repente o médico olhou e falou assim: olha, nós não tem como fazer o
outra coisa para você. Nós vamos ter que abrir seu peito. Mas abrir o peito? Não tinha outra palavra mais delicada, não, né? Mas abrir o peito. É isso. Joás e a Eula olharam assim e falaram, tudo bem. Marcaram então para essa semana a cirurgia. Operar. O médico diz, olha, eu não sei porque você está vivo. Por quê? Ainda bem que vocês têm algumas outras veiazinhas assim, que eu não sei nem porque elas existem, porque as veias principais estão todas entupidas. Você está vivo. Tudo bem. Submeteu uma cirurgia. Pedimos a oração a todos. Todos vocês oraram. Colocamos na família Betel. Pedimos oração a todos. E de repente, queridos, eu sou assim, eu sou desse jeito. Aquilo que é diretamente, que está sob minha responsabilidade, eu não importo de colocar para todos orarem. Você viu meu irmão entrando no hospital? Coloquei no WhatsApp. Você viu meu irmão entrando no bloco cirúrgico? Coloquei no WhatsApp em oração. Fui de oração. De repente, ele é operado, passa pela cirurgia. Era uma faixa média de 2 horas da tarde. À noite, o médico chegou, o Joás estava sentado. Para sentado. O médico falou, você tinha que estar deitado. Peraí, tinha que estar deitado. Quem foi operado do coração tinha que estar deitado, né? O Joás estava sentado. A moça falou, mas vai ter que fazer fisioterapia. No outro dia o Joás já estava no quarto. Diga glória a Deus. No outro dia o Joás já manda um áudio para mim. Passou alguém entregando hóstia, e ele, um evangélico, não queria participar da hóstia logo. Já falou que deixou um olho aberto e outro fechado, fingiu que estava dormindo. Eu falei, Joás, você até fingir que está dormindo, já está fingindo. Muito bem, o Joás vai sair de alta a qualquer momento. A qualquer momento. Mas sabe o que Deus mandou falar com o Joás? Eu fui almoçar com o Joás 2 dias ou 3 dias antes da operação. Cheguei lá na casa da minha irmã, Neuza. Cheguei na casa, o Joás estava sentado. Aí eu lá sentado ao lado do Joás, com a mão assim na nuca do Joás. Tipo assim, e ela havia falado comigo lá no fórum. Ela falou comigo assim, Josué, chorando, eu não quero perder meu marido. Falei, meu Deus do céu, meu pai, me dê força. Quando chegou na casa da Neuza, está ela com a mão na nuca do Joás assim, fazendo aqui cafunézinho, tipo assim, pela última vez. Meu marido está morrendo. E o Joás, triste. Inclusive, ele torce para um time, que o outro, meu irmão, não torce para esse time. E falou comigo assim, ô Josué, tomara que não aconteça nada com o time dele, não, senão ele vai morrer. E aconteceu. Aí, queridos, olha bem a situação. Quer dizer, ô Bispo Luiz, ele estava amargurado, com medo de meu irmão morrer. Você está entendendo? Continua olhando para mim. Eu cheguei naquela sala. Deixa eu te dizer para você. Permita que Deus use a tua boca. Quando eu entrei naquela sala, antes de cumprimentar meus irmãos, eu olhei para o Joás e falei, Joás, Deus manda te dizer que a operação que você vai fazer, que a cirurgia que você vai fazer, vai ser menos perigoso do que furar a orelha de um neném. A minha irmã olhou e falou assim, ok, Josué. Eu falei, Deus manda dizer que a cirurgia será menos perigosa do que furar a orelhinha de um neném. Joás se levantou e falou, eu creio, Josué. Eu acredito nisto, que Deus está com as suas mãos abençoando. E eu disse, então faz o seguinte, ligue para o Bispo Luiz e já prepara a sua viagem para Israel em 2022, porque essa cirurgia vai passar. É cirurgia, meu amigo, você já passou. Eu creio nisto. Deixa eu te falar. Você que só porque sentiu uma dor de lado já comprou um plano funerário. Não, bispo, tem pessoas aqui que só porque sentiu uma dorzinha já comprou um plano funerário para fazer o enterro. Espera aí.
Você que só porque surgiu a primeira dorzinha no seu corpo, você já foi lá e já comprou a cova. Eu quero ser enterrado aqui, ó. Aqui, você quer? Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa cova, nós vamos mandar tapar essa cova em nome de Jesus. Nós vamos mandar tapar essa cova em nome de Jesus. Porque do jeito que você comprou lá esse terreno, o coveiro já começou até a abrir o buraco achando que você vai morrer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ossos secos só existem na vida daqueles que não sabem profetizar. Ossos secos só existem na vida daqueles que não sabem ouvir a voz de Deus. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, os ossos secos voltam à vida. Quando você aprende a levantar a sua voz, dizer: Deus, eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio na Tua palavra, eu sou obediente à Tua palavra. Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu tenho certeza que o Deus de Israel, da forma que Ele tem operado na minha vida, Ele vai operar na sua vida. Você vai sair daqui renovado. Eu tenho certeza que 2020 será um ano de profecia na sua vida. 2020 será um ano de transformação na sua vida, de mudança na sua vida. Você que estava achando que a sua vida já estava acabando, queridos, a sua vida está começando agora em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua vida ela está começando agora em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que a vida, ela vai voltar a você. Você vai sentir a vida que é o Senhor Jesus em você. Repito, mais uma vez, já falei 30 anos eu conto isso aqui. Você está diante de um homem que com 22 anos, era um homem que todos diziam que ia morrer em 40 dias. Aqui ó, Josué Lopes, estou aqui. Está diante de um homem que os médicos olhou para a barriga da mamãe e falou assim: olha, o que está aí dentro vai nascer morto. Estou vivo. Você está me entendendo bem? Estou aqui. Milagres de Deus. Quando o médico diz: olha, o que está aí no seu ventre vai nascer morto, dona. Chegou uma senhora, uma assembleiana, e diz: não, vai nascer vivo. E seu nome será Josué, e ele será um pastor, um servo de Deus. É isso que sou há 43 anos. Acreditar nas grandes mudanças que Deus tem para a nossa vida. Um homem que não crê, uma mulher que não crê, já está fadado à morte, por não crer em Deus e em si mesmo. Crer em Deus e crer no potencial que Deus te deu. Portanto, eu quero que você diga a essa depressão que ela vai desaparecer este mês ainda em nome do Senhor Jesus. Ela vai desaparecer em nome do Senhor Jesus. Essa vontade de morrer vai desaparecer e o Senhor vai te encher de vida, porque isto que Ele quer manifestar o seu poder. Preste bem atenção numa coisa. A Bíblia fala de um homem chamado Davi. Interessante que Davi, ele era um homem inteligente. E Deus, Ele gosta de ver as pessoas inteligentes. Ele gosta. Davi, passando por uma situação difícil, falou assim: Deus, vamos pensar um pouquinho. Deus falou: tudo bem, Davi. O que é? Os mortos não louvam o Senhor. É lógico, Deus falou: esse camarada inteligente. Espera aí. Os mortos não louvam o Senhor. Eu creio que Deus falou assim: Davi, o que você quer dizer com isso? Não vale a pena morrer não, Deus. Me deixa vivo. Que é os vivos é que te louvam. Deus, Ele gosta de chamar, Pastor Cláudio, Deus nos chama para essa questão do questionamento. Com respeito. Mostrar a Ele, falar: Deus, eu vou te mostrar que eu sou negócio para o Senhor. Eu vivo, eu sou negócio para o Senhor. Eu vivo, eu vou fazer a obra do Senhor. Agora, se eu morrer, acabou, Deus. Então vamos fazer uma parceria. Me deixa ter saúde, me deixa ter alegria, me faça ter sonhos, e o Senhor vai ganhar com isso. O Senhor vai ganhar com isso. Eu termino a minha fala te perguntando algo. Sabe por que muitas vezes você não tem sucesso? Nós não temos sucesso porque não temos uma parceria com Deus.
Preste bem atenção. Quantos que nesta hora, queridos, quantos que nesta hora, as últimas esperanças que eles tinham, acabou agorinha mesmo, não estão dentro de uma igreja, estão chorando, sem esperança nenhuma. Sabe por quê? A esperança deles, pastor Lolita, estava apenas nas coisas materiais, só em coisas materiais. Deus não ganha com isto, queridos. Seja lucro para Deus, seja lucro para o Senhor, seja lucro. Quando você mostra que você é lucro para Deus, Ele investe em você, Ele te abençoa, Ele te dá sonhos, Ele te dá alegria, Ele faz com que você se realize, porque você é lucro para Ele. Antes de findar este ano, faça um propósito diante de Deus. Faça isso. Diga: Senhor, eu não quero levar uma vida de qualquer maneira. Eu quero ter um compromisso com o Senhor, com a tua obra. Eu quero ter um compromisso com a igreja. Eu quero ter um compromisso, né, de estar aqui na virada do ano, ajudar a ganhar almas para o Senhor. Eu quero isso, Deus. E eu tenho certeza que Deus vai investir em você. Deus vai investir em todos nós. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, fique sobre seus pés. Fique sobre seus pés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Pastor Marlon sempre coloca uma música como fundo, que fala sobre graça, sobre ser grato a Deus. Estamos no ano ainda da gratidão. Ser grato. Eu quero que você curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração neste momento de gratidão. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas. Curve a cabeça. Enquanto você estiver a cabeça curvada, os diáconos vão estar entrando no templo. E eu quero orar por você. Continue com os olhos fechados. Eu quero te convidar para um minuto de gratidão. Agradecer a Deus pela sua família. Agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida. Continue com os olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós queremos manifestar a nossa gratidão ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela nossa vida. Agradecer pela nossa família. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. O Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Deus. E neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos agora sobre este homem, sobre esta mulher, que entrou neste lugar e entrou triste porque a sua vida não passa de um vale de ossos secos. Deus, estenda agora as tuas mãos de poder, Pai, e nós profetizamos sobre esta vida agora a transformação, a mudança, a vida que vem do Senhor. Nós agora profetizamos que este homem sairá daqui abençoado, que esta mulher sairá abençoada aqui deste lugar. Ministramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode levantar o som, pastor. Continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Exalte o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando cada dia mais, Senhor. Que seja o nome de Cristo Jesus. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Aleluia, todos sobre os seus pés com os olhos fechados. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeste o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Poder sentar. Poder sentar. Poder sentar. Olhe para mim. Você está vendo aqui à frente alguns diáconos, e eles têm em suas mãos o pão, tem o cálice. A partir do momento que nós orarmos, este pão ele passa a simbolizar o corpo de Cristo. O cálice, ele passa a simbolizar o sangue de Cristo, a nova aliança. Você pergunta, apóstolo, quem pode participar? Eu te faço uma outra pergunta. Tem alguém que pode participar? Tem alguém que pode dizer: eu estou em dia para participar? Não. Todos nós aqui somos pecadores. Todos. A diferença, missionária Raquel, é que algumas pessoas pedem perdão do seu pecado, conserta com Deus e tem uma aliança com o Senhor. Quando ele faz isso, ele é convidado a vir e participar da árvore da vida. Ela foi proibida que o homem tocasse. Hoje ela é aberta para que todos possam então tocar na vida. A única coisa que você tem que fazer é render-se ao Senhor, ter parte com Cristo, pedir o batismo, se é necessário, para que você possa participar. Mas alguém me perguntou, apóstolo, eu gostaria de participar por questão de uma fé, porque eu estou pedindo uma bênção ao Senhor. Você não está proibido de tocar, sinta vontade. Mês passado, mês de novembro, eu, Bispo Luiz, Pastor Edson, Bispo Edson, Pastor Aurora, Pastora Margarida e Pastor Armezinho, mais uma vez entramos dentro do túmulo vazio, lá em Jerusalém. Nós tivemos a grata surpresa, já sabíamos que este túmulo, o único corpo que foi colocado ali dentro, não permaneceu. Não. Ele ressuscitou. E olha que esse apóstolo que vos fala, eu já entrei dentro de túmulos de faraós no Egito. Sim. Entrei em túmulos de faraós no Egito. O túmulo está lá. Sabe por que está vazio? Porque tiraram os restos mortais, Pablo, do faraó, e colocou lá na capital, dentro de um museu. Está lá, cai um museu. Você encontra os restos dos faraós. Estão lá. Fragmentos de ossos, coisas que eles usavam. Está lá. Eu contemplei. Não ressuscitaram. Eu acredito que muito em breve eu vou estar no túmulo de Buda. Muito em breve. Eu quero ir até o túmulo de Buda. Tem outro túmulo também que eu quero conhecer em Meca. Eu quero conhecer o túmulo de Maomé. Uma coisa eu tenho certeza, que vou chegar nestes túmulos e não vou poder entrar, porque vou encontrar uma placa escrito: aqui jaz o corpo que foi colocado ali de um senhor chamado, apelidado por Buda. Foi colocado e ali ele ficou. O coitadinho não venceu a morte. A morte prendeu o corpo de Buda
500 anos antes de Cristo. E o coitadinho não pôde nem espernear. A morte o segurou. Os faraós, donos do Egito. Faraó significa dono do Egito. Poder, não venceram a morte. O meu mestre, Jesus, ali ó, o seu mestre, o nosso mestre, missionária Raquel, a morte não segurou o nosso mestre. Ele está vivo e está presente aqui neste lugar. Pode aplaudir o Senhor, aplaude, Ele merece, Ele merece. Pastor, eu vou dizer algo para você. Quando me perguntam por que você é cristão, está aí a resposta. Eu não sirvo um Deus morto, eu sirvo um Deus vivo. E Ele está presente entre nós. E eu nunca vi um homem tão conquistador como meu mestre. 2000 anos se passaram. Ele ainda conquista milhares de pessoas, inclusive a mim, que sou um pregador de seu nome, de seu poder, há mais de 45 anos. E com essa convicção de que Ele está vivo. É por isso que se você entrar na minha casa, você não vai ver imagem de Antônio, nem de Maria, nem de Pedro. Você não vai ver um crucifixo lá com aquele corpinho esquelético naquele lugar. Você não vai ver. Aqui dentro você não está vendo. Você não está vendo aqui uma cruz com aquele corpinho esquelético. Você não está vendo. Sabe por quê, Bispo Luiz? O meu Jesus não permaneceu na cruz. E o túmulo não segurou o meu Jesus. Pela terceira vez eu entrei no túmulo vazio. E ao dobrar o joelho ali dentro eu disse: Senhor, obrigado. Obrigado, porque aqui o Senhor venceu a morte aqui neste lugar. Então não sou eu que vou ficar me curvando diante da morte, porque viverei para todo sempre. Quando eu sair de dentro desse corpo aqui, ó, que já está preparando para acabar de envelhecer, meu espírito viverá para todo sempre, porque confio no Deus Todo-Poderoso. A minha esperança não está apenas nessa carcaça que você está vendo. A minha esperança está no Deus Todo-Poderoso. E dessa forma também tem que ser a nossa fé, a sua fé, tem que ser assim voltada para o Senhor. E Ele, antes de partir, Ele tomou o pão. E tanto dado graças, Ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Quando você participa da ceia, você está tomando para dentro de si o próprio Senhor. E a aliança do Senhor é feita através do suco que está aqui. Curve a cabeça. Senhor, nós te apresentamos o pão, te apresentamos o cálice. O pão que tipifica o corpo de Cristo. O cálice é a nova aliança feita no sangue de Jesus. Nós te apresentamos para o teu serviço. E agora, Senhor, pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pecados por omissão, pecados em pensamento, por obras. Pedimos perdão ao Senhor, porque somos falhos, nós somos pecadores, Pai. Se fôssemos olhar para nós mesmos, nenhum de nós seríamos dignos em tocar no corpo de Cristo. Mas quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o Senhor, que de graça nos deu a salvação, nós então nos tornamos aptos a participar, porque Cristo está em nós. Deus, pedimos o perdão e te apresentamos a tua igreja e todos aqueles que vão participar. E consagramos o pão e o cálice em nome de Jesus. Amém. Receba e espere para que possamos participar todos juntos. Levante o som, pastor, ou coloque outra música se você quiser. Glória a Deus. Levante mais um pouquinho. Vamos agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Segure o pão em sua mão, segure o cálice para que possamos tomar juntos. Pode deixar o fundo musical, pastor. Gracias, Señor. Exaltado seja o nome do Senhor. Gracias, mi Señor Jesús. Porque eu recebi do Senhor If you're watching, you'd just like to sing this little song with me. If you sing it in English or o que Spanish, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Isto é, sempre lembrando de mim. Isto é, sempre lembrando daquele momento em que eu partir. Por semelhante modo, depois de haver ceado, isto é, depois que eles pararam de comer o pão, tinha o seu cálice. Eles tinham vários cálices sobre a mesa. E ele disse: este é o cálice da nova aliança. Ele estava dizendo que agora a aliança que ele tem conosco, a aliança que ele tem comigo, a aliança que ele tem com você, é uma aliança nova e uma aliança eterna. Ele diz que esta aliança, ela é feita no sangue, e o sangue de Jesus. Uma aliança de sangue, ela é uma aliança eterna. Jesus disse: esta é a nova aliança, e feita no meu sangue. Ele estava dizendo que em breve estaria derramando o seu sangue como prova da aliança para conosco. Talvez você tenha quebrado a aliança com Deus muitas vezes, mas eu quero deixar algo aqui. Deus nunca quebra aliança com você. Ele nunca quebra. Este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Ele diz mais: fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que nós estamos fazendo nesta noite. Estamos anunciando que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, e vamos fazer isto até a sua vinda, porque Ele vai retornar um dia. Então nós vamos fazer isto. Se porventura você não pegou o pão, o cálice, ainda você pode levantar a sua mão. Um dos diáconos, ele estará indo até você para te entregar o pão ou entregar o cálice. Curve a sua cabeça. Segurando o cálice e o pão, você notou que nesta noite Deus te trouxe a este lugar para uma renovação de aliança? Você notou o quanto que Ele deseja renovar essa aliança contigo? Você notou? Você parou um pouquinho para pensar? Feche os olhos. Que você não tinha nos seus projetos de estar participando de uma ceia nessa noite. Você, quando saiu de sua casa, você achou que ia apenas fazer uma visita a uma igreja. E olha o que aconteceu. Você tem em suas mãos um cálice e um pão. Talvez você esteja tremendo agora, e eu creio que tem pessoas tremendo.
Eu creio que tem pessoas que nesta noite dizendo para elas mesmas: eu não esperava fazer isto, o que está acontecendo? Eu vou te dar a notícia do que está acontecendo. Deus te trouxe aqui, e Ele colocou este pão em suas mãos, Ele colocou este cálice em suas mãos, para repreender o espírito de morte que vinha sobre a sua vida. Foi por isso que Ele te trouxe aqui. Você não viveria mais do que 7 dias. Ele te trouxe aqui e agora você está com um pão nas mãos e um cálice. E Deus me mostra que o espírito de morte que estava sobre você, nesta noite foi amarrado. Nesta noite foi repreendido. Você começará a sentir a vida voltando em você. Porque Deus te trouxe para isto, para uma renovação, para que você se sinta vivo na presença dEle e em comunhão com Ele. Diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participe do pão, em nome de Jesus. Se você sente vontade, agradecer a Deus por este momento, agradeça. Se você sente vontade de dizer: Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu não esperava participar de uma ceia em 2019, mas estou participando. Obrigado, Senhor. Diz mais a palavra: porque todas as vezes que comeste este pão, bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Participe do cálice em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Sinta a suavidade do Espírito de Deus sobre este lugar. Sinta a paz do Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Sinta o abraço de Cristo neste momento. Tem pessoas aqui sentindo vontade de abraçar Jesus, porque nós sentimos que Ele está à nossa frente, com os olhos fechados. Sinta este poder de Deus sobre a sua vida. Sinta agora esse tumor saindo do teu corpo agora. Sinta essa enfermidade sendo arrancada do seu corpo. Com os olhos fechados. Sinta agora esses pensamentos ruins desaparecendo da sua mente. Sinta. Se você colocar a mão onde estava a enfermidade, você não vai encontrá-la mais. Porque eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que ela está sendo arrancada agora. Ela está sendo tirada agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Sinta agora este poder. Diga comigo assim: Senhor meu Deus. Diga mais forte: Senhor meu Deus, muito obrigado por este momento maravilhoso. Te agradeço em nome de Jesus. Põe o cálice no banco e aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aplauda o Senhor mais forte, Ele merece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Pode ficar sobre os seus pés. Eu creio que o pastor Marlon, o pastor Jean, deve ter um hino aí que nós conseguimos acompanhar. Eu creio que tem um hino que eles vão colocar e nós vamos cantar juntos. Eu creio nisso. Tenho certeza. Amém? Prepare para que nós possamos louvar juntos com o hino.
Em nome de Jesus Cristo, sob seus pés agora, feliz, alegre, rendendo-se aos pés do Senhor. Rendendo-se ao Senhor nesta noite. Nos humilhando diante do Senhor. É só diante do Senhor é que nós conseguimos, é que nós temos alegria. É só diante do Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Procure abrir agora o seu coração. Deixa eu dizer algo. Você tem alguma mágoa? Perdoe agora. Começa a pensar naquela pessoa que te magoou e diga: eu vou tirar esta mágoa. Tire agora toda a tristeza. Libere o perdão. Libere agora o que você está sentindo, libere. Para que você possa sair daqui leve, tranquilo e abençoado, com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Você vai louvar ao Senhor. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Com os olhos e o que fechados. me faz crescer, eu Estão vivo ouvindo? pela fé e não vacilo. Eu não paro. O som não pode desisto. levantar mais, não tem Sou de problema não. Deus, eu sou de Cristo. Nós temos mais som. Sinta a presença de Deus e cante. Eu te agradeço. Você pode Deus, cantar? por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz Dê as palmas. crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Cante bem forte, vamos lá. Tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que te pertenço, Deixa o hino, vamos lá. eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu. Bem forte, bem forte. Você não se esqueceu. Deixa Você eu insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vamos louvar mais forte ao Senhor. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar
isso, Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Eu tenho certeza, se houver tempo ainda, e eu creio que isso vai acontecer, se Cristo não voltar, chegará aqui à frente a bela Valentina, e ela vai um dia chegar e dizer assim: Apóstolo Josué, eu desejo ser batizada. Eu tenho certeza. Ela vai chegar um dia e dizer: apóstolo, eu quero ser batizada. Mas hoje, ela está aqui para ser apresentada. Está aqui à frente o casal Eliberto Ferreira da Silva e Luísa Ribeiro. Está aqui. Eu quero convidar aqui à frente o missionário Agostinho. Ele é a pessoa quem segura as crianças. Eu já falei com Deus que nós precisamos. Ele vai vir aqui à frente, o casal vai trazer a criança aqui à frente. Opa, então vem os 4 aqui à frente, por favor. Vem os 4. Pode subir aqui no altar. Pode subir aqui ao altar. Missionário Agostinho, eu já falei com Deus que se não houver o arrebatamento, nos próximos 50 anos, eu quero apresentar a criança aqui. Nos próximos 50 anos. E eu já falei com Deus que eu preciso de sua presença, hein? Fechado para os próximos 50 anos. Tá legal? Fechado. Aí, próximos 50 anos, ele vai segurar a criança aqui e apresentar em nome de Jesus Cristo. Estamos firmes. Está aqui à frente a bela Valentina para ser apresentada ao Senhor. Me parece que eu apresentei o primeiro filho do casal. Foi? Está aqui a primeira filha do casal? Foi o que eu apresentei. Amém. E agora está aqui a bela Valentina. Dá para segurar ou ela não fica no braço? Não fica, não vai conseguir. Então eu peço apenas... Amém. Glória a Deus. Notaram como é que ela é, né? Eu te convido a ficar sob seus pés. Nós temos parentes que estão acompanhando. Temos. Pode vir aqui à frente também. Vem aqui à frente. Pode subir aqui ao altar. Faça isso. Venha a família aqui ao altar. Eu quero convidar aqui à frente o Bispo Luiz, Bispo Edson, Bispo J. Reis, os bispos a estar aqui ao nosso lado. Amém. Bispo Leomar. Amém. Convidei a família a subir ao altar. A estar aqui sendo abençoada aqui neste lugar. Amém. Nosso missionário Agostinho vai estar apenas estendendo as mãos sobre a criança. Amém. Os bispos também vão estender as mãos. Toda a igreja estende as mãos aqui para frente. Senhor meu Deus e meu Pai, nós os teus servos te apresentamos nessa noite, bela Valentina. Pedimos que o Senhor esteja abençoando esta criança. Nós repreendemos, Deus, todo espírito mau que queira aproximar para trazer enfermidade, já está amarrado em nome do Senhor Jesus. Toda maldição hereditária, nós estamos quebrando em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, nós te apresentamos essa criança. E nós também, Senhor, já consagramos ela para o Senhor. Que ela venha crescer na tua presença. Que ela venha aprender cada vez mais da tua palavra. Nós abençoamos, ó Pai, esta criança em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoada em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos neste momento estar entregando o certificado. A família pode continuar aqui por mais um instante, entregar um certificado. Aqui está, certificado de apresentação. Nós temos aqui a Bíblia, né? A Bíblia para ser entregue. Eu quero dizer para os papais, guarde essa Bíblia. E um
diga que ela recebeu aqui na igreja. Ensine a palavra do Senhor. Olha, não permita que ela venha crescer longe do caminho do Senhor. Não faça isso. Lugar de criança crescer é dentro da igreja. Que aqui é dentro, na presença de Deus, é que cresce feliz, com saúde, com sorte, é na presença do Senhor. Aqui está. Deus abençoe. Nós vamos assinar aqui o certificado. A família pode continuar aqui à frente, o livro. Bispo Luiz, me ajuda aqui, bispo, por favor. Oficiante, está onde aqui? Está aqui? Está ali? Convidar os pais a vir aqui à frente, assinar o... Amém. Aconselhamos a todos os pais a fazer isto, estar apresentando as crianças ao Senhor. Enquanto eles assinam, quero estar parabenizando a família e dando boas-vindas. Que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe. As portas estão abertas. Deus abençoe. As portas aqui estão abertas. Sempre sentir desejo, vem estar conosco. Foi um prazer. Foi um prazer. Deus abençoe. Foi um prazer. Deus abençoe. Deus abençoe. Você cresceu, hein? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vou profetizar uma coisa, hein? Eu vou consagrar você a missionária ainda em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Vou fazer isso. Rapaz, tem uma coisa. Quando você terminar de crescer, que apareceu o noivo, sou eu, vou fazer o casamento. Fechado? Abençoando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. O Senhor abençoe. Vai ser uma missionária em nome do Senhor Jesus Cristo. E olhe que onde eu coloco as pessoas são abençoadas mesmo. Se torna pastora, missionário, e Deus vai abençoando. Mamãe, que Deus abençoe, que deu papai, Deus abençoe, tá? Meus parabéns, irmão. As portas aqui estão abertas, sempre. Deus abençoe. Só dar uma passadinha aqui. Glória a Deus. Estamos dando as boas-vindas à família. As portas aqui estão sempre abertas. Quando quiser vir estar conosco. Essa casa, eu vou dizer que não é a casa dos evangélicos somente não. E todos aqueles que gostam e queiram louvar o nome do Senhor, esta é a casa. Que o Senhor abençoe. Por falar nisso, eu convido a todos para a festa da virada. Nós vamos estar aqui fazendo, muito obrigado, fazendo a festa da virada. Amém? Olha, queridos, vai ser uma festa, dia 31 de dezembro, como sempre, grande festa neste lugar. Louvor, adoração, joelho buscando ao Senhor, vai ser uma grande festa. E tem uma coisa, depois da virada, em 2020, primeiras horas de 2020, nós vamos ter aqui a nossa ceia, vamos jantar aqui neste lugar. E você é o meu convidado. Você é o meu convidado a estar aqui. E desta vez vai ser aqui em cima. Vamos preparar o salão, o santuário para isso aqui, para fazer o nosso jantar de 2020. E eu creio que vai ser bênção. Todos estão convidados a vir estar conosco. Todo ano nós fazemos isso. E é uma grande bênção. Fique à vontade. Nós temos o costume de fazer isso aqui entre nós. Se Deus tocar no teu coração para ofertar, sinta à vontade. Mas não sinta constrangido. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, levante seu lugar. Venha aqui à frente. Você será consagrado. Você será ungido. E temos certeza que Deus, Ele vai estar multiplicando em sua vida. Deus vai estar te abençoando nesta noite. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você trouxe sua oferta social, segure em sua mão. Você que nos assiste pela TV, Vinho Novo, que o Senhor abençoe. Você que está consagrando agora seu dízimo e sua oferta e vai depositar na conta que você está vendo aí embaixo.
Nós vamos consagrar a sua oferta, o seu dízimo, para a obra de Deus, em nome de Jesus. Todos de cabeça curvada, com os olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essas pessoas que são contribuintes na tua obra. Deus, eu tenho certeza, se porventura o Senhor não levantasse pessoas de fé para contribuir, seria um pouco mais difícil. Mas o Senhor sempre levanta homens e mulheres que acreditam, que depositam a sua fé, e eles entregam o que é do Senhor e ainda colaboram com a sua oferta, com o seu dízimo. E o Senhor nunca fica devendo ninguém. Sempre o Senhor derrama das bênçãos sobre as vidas. Pai, nós te apresentamos esse dízimo, esta oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pode colocar no ofertório e voltar ao seu lugar. Nós vamos apenas agora dar os avisos, e logo após nós já estaremos encerrando. Eu só quero te convidar mais uma vez para algo, amém? Este mês nós queremos continuar trabalhando aqui dentro ainda, na reforma do templo. Nós vamos estar fazendo tudo o que é necessário para a nossa grande virada. Grande virada. Algumas pessoas perguntaram, apóstolo, por que colocaram esse tablado aí nas janelas? Primeiramente, nós temos o ar-condicionado, não é necessário, e essas janelas sempre ficavam fechadas mesmo. Mas isso aí é questão acústica também. Então foi feito esses painéis para que possamos ter lá fora, ninguém ouve o que estamos falando aqui dentro. Então os vizinhos não são perturbados. Quem quiser ouvir, vem aqui. Não tem como lá de fora ficar assistindo. Então não queremos perturbar ninguém. Também vamos estar fazendo vigílias, como já fizemos até agora. Podemos orar aqui até 2 horas da manhã, 3 horas, que não perturba ninguém. Você perguntar, apóstolo, você concorda com a igreja fazer barulho e perturbar todo mundo? Não, não concordamos. Não concordamos. Eu creio que a igreja reúne para pregar a palavra, reunimos aqui como servo do Senhor, e às vezes vamos para a praça pública, mas os nossos vizinhos têm que ter tranquilidade para assistir sua televisão, para neste momento ter uma confraternização. Então é por isso que nós temos esse sistema e ele vai melhorar cada vez mais. Amém? Então você é o nosso convidado para o dia 31. Vai começar, parece que é 10 horas, né? Às 10 horas. 10 horas da noite vai começar o culto da virada. Agora preste bem atenção. Dia 31 vai dar terça-feira, é isso mesmo? Terça-feira, de terça para quarta. Quarta-feira não vai ter culto aqui. Então nós vamos fazer o nosso culto, o nosso trabalho, de terça para quarta, e quarta-feira você está livre. No dia 24 vai ser a mesma coisa, para que você no dia 25 possa estar com seus parentes, viajar se você quiser, tranquilamente. Então o culto vai ser de terça para quarta. Você pergunta, apóstolo, nós não comemoramos o Natal. Sim, não estranhe, você que está chegando pela primeira vez, nós realmente não comemoramos este Natal que existe aí. Não, não. Não fazemos a festa de Natal. Não temos o costume de colocar em nossas casas árvores de Natal. Não, não temos este costume. Se você quiser saber melhor sobre isso, nós teremos o prazer de estar te informando. Só pegar o telefone, vamos estar o prazer de te informando por que a Missão Evangélica Betel não comemora este Natal do dia 25 de dezembro. Vamos estar te informando isso. Uma, porque Cristo não nasceu neste dia. Outro, porque o Natal já era comemorado antes do nascimento de Cristo, muitos anos. Então, este Natal não pertence realmente ao nascimento do Senhor Jesus. Provavelmente o Senhor nasceu em outubro, ou então 1º de abril. Um dos dois foi ou 1º de abril, ou então em outubro, que foi o nascimento de Cristo. Mas também não é só por isso. Não comemoramos porque o nosso Deus, ele não faz aniversário. Ele é Pai da eternidade. Se ele é Pai da eternidade, eu não posso dizer que ele está fazendo 2000 anos. Concorda comigo? Ele é Pai da eternidade. Então, se ele é Pai da eternidade, ele, antes dele manifestar aqui nessa terra, ele já existia. Então, por isso que a Missão Evangélica Betel, ela fala de um Deus que sempre
existiu. Manifestou entre nós, mas sempre existiu. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o nosso Deus, ele vive para todo sempre. Ele é Pai da eternidade. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bispo Luiz, gentileza, e vai estar encerrando. Pode encerrar? Amém. Glória a Deus. Queridos, antes do aviso, eu gostaria de pedir a colaboração. O Ministério de Dança, o Ministério Semiário e a Família Impactadores Dance fizeram, né, uma ação entre amigos para a aquisição do espelho. Amém? Parece que vai ser posicionado aqui embaixo o espelho. Amém. O pessoal de dança gosta de dançar olhando para o espelho. Amém? Parece que é para sincronizar os passos. É isso mesmo, espelho? Me ajuda aí, gente. É por causa disso mesmo? Amém, né? Um dia desse, queridos, eu comecei a fazer a academia, missionário Agostinho. Aí eu vi o tanto de gente que olhava para o espelho e levantando o negócio. Falei, gente. Hein? Ajuda aqui, bispo. Mas é bom olhar para o espelho. Hã? Se pudesse, né? Amém? Eu vou querer, queridos, uma ajuda aqui, ó. Ô, Sam, me ajuda aqui, Sam. Me ajuda aqui, por favor. Tira aqui um nome. Deve ter o nome do papai aí no meio aí, ó. Puxa aí, lá no fundo. Lá no fundão. Isso. Puxa aí, puxa. Esse, vamos ver de quem que é. É do missionário Jocta. Ah! Parabéns, missionário. Amém. Que Deus abençoe, viu, missionário? Amém. Que Deus abençoe. Tirou o meu nome, fica para a próxima. Amém. Vamos lá para os avisos? Vamos lá, ajuda aí, equipe. Os avisos. Amém? Vamos lá. Na terça-feira, nós temos ensaio do Adonai às 18h30 e intercessão às 19 horas. Na quarta, o nosso culto é às 19h30 e o projeto Jovens Levitas às 20h30. Na quinta-feira tem o Adonai às 18h30 e o feed às 20 horas. Na sexta-feira, o nosso culto é às 19h30. No sábado, teremos 12 horas de oração, de 6 da manhã até às 18 horas. Oração e intercessão aqui no templo. E no domingo, o nosso culto de missões às 19 horas. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical está de recesso, de férias. Nós retornamos em 2020. Lembrando que 2020 é o ano da profecia. Amém? Será realizado em dezembro um evangelismo criativo. Interessados em participar, procurar a pastora Débora ou a missionária Miriam lá atrás. Amém? Para um evangelismo criativo. Quem tem esse dom, esse chamado de evangelista, procura a pastora Débora para saber informações. E tem também o convite, queridos, está escrito em francês, amém? Porque é um casal de haitiano. Lá no Haiti fala crioulo, que é um dialeto que provém do francês. Então, um casal de haitiano convida toda a igreja. Será no dia, me ajuda aí, 21 de dezembro, amém? O casal Fredline, deve ser, e Dinel, né? Só que tem que fazer com sotaque, né? Fredline, Dinel, Fredline e Dinel, amém? Fredline, é francês, tem que fazer o biquinho do U, gente. Fredline e Dinel, amém? Eles estão ali, cadê o Fredline e Dinel? Falei certo? Amém? Estão ali, que Deus abençoe. Dia 21 de dezembro, o jovem casal convida toda a igreja para a união deles em nome de Jesus. Amém? Já são abençoados em nome de Jesus, o Fredline e o Dinel, em nome de Jesus. Vem aí também o quarto Jube, dia 18 de janeiro, Juventude Unida Betel, para mais um trabalho abençoado da juventude, 18 de janeiro. Amém? No sábado, às 4 horas da tarde. Mais algum aviso? Amém. Agradecemos a presença de todos que nos visitam, que Deus abençoe a sua vida. Aqui é Betel, Casa de Deus, é a sua casa também. Sinta-se à vontade em retornar mais vezes em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós, bem rapidamente, nós temos mais camisas do especial Jerusalém, 30 anos,
quando nós, no ano da gratidão, estivemos lá em Jerusalém. Amém? E já temos também as camisas do ano da profecia. Tem neste tom aqui de verde. Esse tamanho é o Baby Look, que é o tamanho único Baby Look, tá? Mas tem outros tamanhos. Temos da camisa preta. Temos também o especial Jerusalém, já mostrei. Temos da camisa azul petróleo, é essa cor mesmo que fala? Azul, amém? Bem bonita. Azul, viu, queridos? Azul é lindo. Amém. Tem esse tom aqui, não sei como é que chama esse tom, meio verde, meio amarelado. E esse tom é cobre, ocre, bem bonito, amém? Quem tiver interesse, só nos procurar, a pastora Lina está com as camisas. E temos também a bata feminina, por enquanto só na cor branca, tá? A bata só na cor branca, depois nós vamos ter outras cores, tá bom? Qualquer uma dessas camisas, R$ 25,00, e a batinha feminina, R$ 35,00. Quem tiver interesse, nos abençoando nos trabalhos aqui da missão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar sobre os nossos pés? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Amém? Graças a Deus. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, faça nesta hora. Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus pela semana que passou, por esta que começa hoje. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, muito obrigado pelos milagres, pelos livramentos de morte. Muito obrigado por todas as bênçãos. Pedimos a Deus pela semana dos teus filhos, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de portas abertas. Pedimos a Deus a tua bênção para o retorno dos teus filhos aos seus lares. Livra de todo mal, livra do homem violento, e que no decorrer desta semana possamos retornar à tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga sua mão direita, receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.